Saudações a todos. Queridos, tem acontecido de forma até recorrente algumas renúncias, de irmãos, e a alegação mais comum é que encontraram o verdadeiro evangelho e não há espaço para pregá-lo, e por isso então renúncia. De fato, podemos ser sinceros, vai encontrar muita resistência. Só que tem um movimento acontecendo que tem favorecido isso daí, sabe? Tem irmãos que hoje já tem uma outra mentalidade e tal. É um processo lento. Eu sou criticado por vários aqui do YouTube por eu hipoteticamente fazer uma defesa da instituição. Eu não defendo. Por que eu não defendo? Eu não defendo nenhuma instituição. Não é uma instituição que eu defenda ou deixe de defender. Nenhuma delas vai ter a minha defesa. Porque de fato, para mim, instituição nenhuma represente alguma coisa. Para mim não representa nada. Eu pergunto, como funcionaria um sistema desse em um país como a Coreia do Norte? Como funcionaria lá no Paquistão, no Afeganistão? Como funcionaria no Catar? De alguma maneira teria alguma eficiência um sistema desse? Os cristãos que habitam nesses países, eu citei alguns só, como que eles sobrevivem segundo a sua fé? Como que eles mantêm a fé? De fato, eles não dependem de um sistema como esse. E o que eu vejo é que quando um crente depende de uma outra coisa, além do Cristo, além do Espírito Santo concedido por graça ou penhor, por misericórdia ao cristão, se eu tenho necessidade de outra coisa para me manter, então logo de fato eu ainda não sou um renascido em Cristo, eu não sou de fato uma pessoa que foi regenerada, Então, olhando para esse aspecto, nenhuma instituição eu vou estar fazendo defesas. Quando eu digo para alguns irmãos, olha, não necessariamente porque você encontrou o evangelho você precisa sair deste meio, a minha defesa é feita da seguinte forma: fica aí e evangeliza mais pessoas. Mas se de fato você precisa sair para ouvir palavras, para receber instrução, ter crescimento bíblico e centrado em Cristo, e sente falta disso e não vai encontrar isso no meio que você está, então vá para outra, está tudo bem, vá lá para outra, ok. Mas aí o que eu quero dizer? Você perde de fato a oportunidade de evangelizar os de dentro, porque os de dentro vivem dentro de uma bolha religiosa, de um muro de exclusividade que só quem está lá dentro que tem voz. Uma vez que você sai, nunca mais você tem voz lá dentro. Você é tido como crítico, como revoltado, como já rotularam a mim várias vezes. Esse aí é um revoltadinho frustrado que queria ministério, não alcançou, aí foi para o YouTube falar mal da obra de Deus, da graça maravilhosa. Cara, de fato, quando eu era novinho de crente, eu achava muito bonito, tinha até alguma expectativa. Logo que eu entendi o que é evangelho, nunca mais, irmão. De fato, se alguém me oferecer, eu recuso. Mas recuso mesmo, e não é fingimento. Eu recuso mesmo. Ah, mas Deus revelou. Eu tenho certeza que Deus não revelou. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje? Então, está tendo bastante renúncias, e teve algumas nos Estados Unidos. Eu conversei com algum irmão, não vou citar nome, e me perguntou o que faria. E veja qual é a problemática que de fato tem acontecido. Por exemplo, um cooperador de jovens começou a ministrar o evangelho para a mocidade, esclarecendo os pontos, e aí começou a dar clareza e lucidez. Só que a mocidade ia congregar à noite, encontrava o outro irmão que atendia o culto à noite e pregava na contramão daquilo que foi ensinado pelo cooperador de jovens. Começou então a gerar um conflito dos moços e moças questionarem o ministério, e o ministério, irmão, não tem essa preparação. Foi colocado contra a parede, eles espanam mesmo, ficam muito bravos, enfim, falam muito de humildade, mas quando vai falar com eles a respeito de pontos bíblicos, aí não, porque eles são a voz de Deus. Tanto é até que o Paulo Júnior falou que os irmãos não sabem o que é blasfêmia, e de fato a grande maioria não sabe mesmo. Eles atribuem blasfêmia à membresia, quando a membresia indaga, questiona ou põe em dúvida qualquer afirmação que o ministério faça, ou pregue ou faça. E isso
nem de longe é blasfêmia. Mas o que eu quero dizer, como resolver? E aí os irmãos falam assim, então por que você não concorda com os outros que diz que tem que sair daí? Não poderia concordar ou não concordar, para mim não estou aqui disputando quem está certo ou quem está errado, são pontos de vista. Veja bem, aqueles que estão lá dentro da igreja, vamos dizer quem está lá dentro, e tem um cooperador que entendeu o evangelho e começa a ministrar o evangelho, ele vai ter dificuldade? Vai, porque os outros pregam numa direção totalmente contrária e ele começou agora a pregar de forma assertiva. Como que ele vai lidar com isso? Pagando um preço de ter o evangelho esclarecido. É custoso. Todo pregador do evangelho conquistou para si, principalmente os da Bíblia ou os mártires cristãos, que eu sempre recomendo esse livro dos mártires cristãos. Se você não leu, compre e leia. Um excelente livro, você ter lucidez do que de fato o sangue dos mártires garantiram que a fé se atravessasse de séculos e séculos e chegasse até nós. Então, o que de fato faríamos com esse povo que está dentro da igreja? Olha lá, se não tem como pregar porque há resistência, de verdade ninguém manda sentar. Vai começar a ficar desprezado, excluído, sozinho. Isso é verdade. Então, quando você entra para pregar o evangelho, você tem que fazer essa conta já. Se é nesse meio, faça a conta, vai te custar caro. Vai custar abandono, desprezo, vão olhar torto, vão desfazer, vão rejeitar a pregação. Mas no meio disso tudo, pessoas vão sendo despertadas. Eu sei porque eu vivi isso. Então, às vezes eu ia numa igreja, pregava uma palavra cristocêntrica mesmo, e 3, 4 depois do culto vinha conversar comigo, os demais recusavam. Só que esses até hoje são esclarecidos e multiplicaram, né, aquilo que foi pregado, esclarecido, abriu a mente deles. Até hoje eu tenho amigos que começaram a me acompanhar da época, hoje são pregadores do evangelho, exímios pregadores, que continuam multiplicando a boa nova no meio religioso. E isso para mim é eficiente. Tem pessoas que não têm condição de ficar, porque ele precisa ouvir pregações para aprender como se conduzir. Tem outros que recebem de fato a autonomia que Cristo deu para a mulher do tanque, do poço, quando ele diz: se beber desta água, jamais tornará a ter sede. Tem uns que já entenderam que eles não são mais sedentos, sim são fontes, porque ele disse: do teu ventre correrão rios de água da vida. Então, se você de fato é uma fonte, você não tem mais necessidade de ouvir pregações, porque você tem acesso às escrituras e lê-la. É ouvir a palavra de Deus, é estar de fato diante de uma pregação, porque ela é a palavra viva de Deus. Então, ler as escrituras, Deus fala comigo o tempo todo. Tem as orações. Então eu não tenho fome de ir congregar e ouvir pregação, ou seja, não tenho dependência, nada me impede de ir na igreja A, igreja B, de placa tal, não tem nenhum problema. Eu não tenho dependência, eu tenho prazer de estar. Aí, como que, olhando para os prejuízos, veja bem, tem um grande número de irmãos que de fato todos merecem salvação, merecem não, tem a oportunidade de salvação, e nós, como evangelistas, deveríamos estar dispostos a pregar o evangelho. Aí tem a opção: entendi o evangelho, sei que aqui não tem como pregar, o povo vai resistir, então a opção é sair para uma igreja bíblica. Ok, se você entende que essa é a única via que funciona, maravilha. Agora, para outros, entenda bem: mas pregar o evangelho gerava confusão porque a mocidade aprendia de um jeito e à noite era de outro jeito. Maravilha. E se o cooperador de jovens nunca tivesse pregado o evangelho, nem despertado o interesse nessa mocidade teria? Entende? Agora ele sai, ok, é uma decisão dele. Quem é que fica para pregar o evangelho para as novas gerações e para as outras igrejas? Provavelmente poucos ou nenhum, porque o preço é muito caro e ninguém está disposto a pagar. E tem uma avalanche de pessoas dizendo: sai daí, porque isso aí é uma seita. Crente de fato, não precisa estar dentro de igreja. Não é que eu prego que deve ser desigrejado, digo que não precisa. Pega bem o ênfase na palavra precisa. Não é que não deve, não pode, não queira estar, não tem o direito de estar. Eu digo que não precisa, visando necessidade. De fato, nós não precisamos. Tem um monte de gente que sente que precisa porque ainda é faminto e ainda é sedento, e ainda fazem uma confusão
com aquele versículo sobre ter sede e fome de justiça. O que Cristo estava falando ali não tem a ver com sede e fome de pregação, e sim de justiça. Veja, sede e fome não é algo que eu escolho ter. Eu não decido ter fome. Eu vou ter fome agora. Não, agora eu vou ter sede. Você vê que é instintivo, certo? A minha natureza, a tua natureza tem um instinto natural de buscar recursos, que é água e comida. Precisamos para a manutenção do corpo. Quando somos transformados na nova criatura e temos a mesma matéria em essência de Cristo, então esta nova criatura tem um instinto natural de sentir fome e sede de justiça, porque fomos transformados numa cópia de Cristo. E Cristo, ele de fato, ele sentia sede e fome de justiça. Tanto é que ele disse em uma das suas palavras que a comida dele era fazer a vontade do Pai, era obedecer o Pai. E a vontade do Pai é justiça. Então ele se alimentava da comida que era fazer a vontade do Pai. Não sei se você tem para me acompanhar aí, mas é isso que o Senhor falava, que não era do pão exatamente, da comida fisicamente falando, e sim da obediência ao Pai, que era onde ele tinha fome. Então a comida dele era obedecer ao Pai, que é de fato fazer justiça. Então quem se transforma numa nova criatura aos moldes de Cristo vai ter um instinto de fome e sede de justiça, coisa que eu e você, como homens caídos, enquanto não regenerados, não temos. E se você batizou e sente que é crente, mas não sente fome e sede de justiça, de fato esse é uma evidência que você não foi regenerado, você não renasceu ainda, vive uma vida religiosa e não de fato cristã. E essa confusão que é feita no meio dos irmãos, eles entendem que fome e sede de justiça é fome e sede de pregação de palavra, de sentir o êxtase do Espírito Santo em alguns cultos, quando é o Espírito Santo, né? Porque às vezes é só emocionalismo mesmo, e eu não estou negando que há de fato a visitação do Espírito Santo, existe, mas também existe muito emocionalismo. Então o que eu quero dizer, e parecer até confuso para alguns que não acompanham de fato a linha de raciocínio, assim, se não houvesse esses irmãos pregando o Evangelho no meio da instituição, o Evangelho de fato, essa mocidade ou outros grupos de irmãos nunca teriam nem acesso, porque tem uns que é tão bitolado que nem a internet eles acessam, ou pelo menos não acessam coisas que é sobre pregação, sobre conhecimento bíblico, eles fogem, né? E como é que eles teriam acesso? Eu conheço irmãos que chegou a dizer para mim, irmãs também, que me odiava. Bem na pandemia, quando eu surgi no canal, disseram que me odiava, e um dia me encontrou pessoalmente e falou: irmão, mas eu fui assistindo, as pessoas foram mandando, eu fui analisando, as coisas começaram a fazer sentido, e aí eu vi que o irmão de fato estava correto com aquela pregação, a mensagem do Evangelho. Hoje eu entendo o Evangelho, hoje eu te amo em Cristo, mas teve dia que eu te odiei. E aí é que tá, eu não me indispus a pagar o preço do ódio alheio enquanto eu estou fazendo de fato a obra do Senhor, que a obra de Cristo é viver o ID, é anunciar a graça do Filho de Deus. Bom, então o que eu quero dizer? É importante sair para você, não dá mais para conviver, vai começar a te ferir, te machucar, você vai se magoar ou magoar pessoas, e entende que o mais tranquilo é sair. Eu não tenho nada contra isso. Tem gente que fala que eu tenho, quando eu digo fica, se você entendeu que você é fonte, porque aonde tem mais sedento é no meio religioso e ignorante, que o povo está lá achando que usos e costumes, esse conjunto de regras, vai colocar eles no céu por mérito das obras. Então esse povo precisa muito de ajuda ou não, eles não precisam de ajuda. Não vem, às vezes as pessoas me criticar e outros canais falam e tanto faz o que os outros falam, porque de fato eu tenho que ter um compromisso com a pessoa de Deus e com a minha esposa e meus filhos. Com o resto eu não tenho acordo, não combinei nada, então tanto faz o que vão dizer, o que vão deixar de dizer. Você olha no meu canal, de cima a baixo, do primeiro vídeo até o último, encontra um que eu falei mal de algum deles, ou fiz um vídeo especialmente para eles. Então isso diz mais deles do que de mim. Eu de fato não estou incomodado, de fato só estou querendo pontuar para você aqui, para não ter essa crescente, que às vezes vem gente no meu canal dizer: irmão, mas será mesmo que não tão certo por falar isso?
E aí é que eu quero que você tenha uma boa análise crítica desse pequeno vídeo. Se não houvesse esses irmãos que descobriram de alguma forma o Evangelho e começaram a pregar no meio. Eu conheço um monte que começou e desistiu, entregou o ministério e saiu. Irmãos de banco também que desistiu, foram para outra igreja. São meus irmãos na fé, eu não tenho contra eles nada em absoluto, tá tudo bem. O que eu digo é que de fato o cristão já alta performance, que já está performando de fato a vida de Cristo, que Ele é pão, Ele é água para os outros, Ele é igreja para que os outros congreguem em Cristo com aquilo que Ele tem para pregar. Então esse de fato não é mais dependente de sistema religioso nenhum, nem igreja bíblica, nem igreja não bíblica, nem igreja pentecostal, nem reformada, nada. Ele não é dependente, ele pode ir, tem prazer de ir, está tudo certo. E ir para se conectar com pessoas e buscar como um homem que vai servir, uma mulher que vai servir de forma proativa e não só reativa. Não sei se você sabe a diferença daquele que serve de forma proativa e reativa. Seria interessante você analisar isso, qual dos perfis você está enquadrado, porque de fato o top aí é o proativo. Mas voltando ao tema, se eu não estou neste meio, não resisto um pouco, não se mantenho aqui com conexões e contatos, por mais que diminuíram com o tempo, mas ainda não insisto em falar do Evangelho, eu não teria alcançado a multidão que eu alcancei, não só aqui no YouTube, mas presencialmente também. Então é um preço caro? É, porque é visto como uma pessoa que não é uma pessoa não grata. Tudo bem, então a mocidade vem de manhã, o que eu faço? Recruto a mocidade para mim, senta com eles e vou explicar, fala, queridos, infelizmente nós vivemos num meio assim, e eu explico para ele o trabalho das formiguinhas. Mas para vocês, se vocês não se sentem mais confortável, não quer ficar, tá tudo bem também. Tem que preservar a tua fé em Cristo. Se ela ainda não tem robustez para ficar num meio pregando o Evangelho, não é no meio congregando, não é no meio concordando, não é no meio fazendo parte. Ah, mas você continua lá, você faz parte dessa seita matadora. Eu não faço parte de instituição nenhuma. Eu sou ADM nacional. Nenhuma instituição eu pertenço. O meu pertencimento é a Cristo, unicamente a Cristo. Se eu me mudar para um outro país que não tem nenhuma denominação, eu vou conviver muito bem com a minha fé, porque ela depende unicamente de Cristo. Não depende de nenhum sistema. Então eu não preciso, nesse aspecto, não precisar é não depender. Enfim, não havendo mais nenhuma igreja aberta, eu continuo cristão. É isso que eu quero te dizer. Então é sobre essa maturidade que, para os irmãos que descobrem o Evangelho, quando você nutre um ódio contra a pessoa que prega uma mensagem que não é cristocêntrica, você está errando a mira, porque você tem que ter ódio contra a pregação, não contra a pessoa. É a mesma coisa, a gente tem que odiar o pecado e não de fato o pecador, certo? Porque o pecador, cabe recurso de você convertê-lo ao Evangelho e o pecado deixar de dominá-lo, ok? Mas o pecado sempre é odiado porque ele é contra Deus, mas o pecador é vítima do pecado tanto quanto. Com essa visão, parece que o pecador não tem culpa. Não é isso que estou dizendo. Estou falando que ele é vítima também de algo que é inevitável. Eu nasço, você nasce, e já nascemos condenados na figura de Adão, que foi caído. Então, vítima nesse aspecto apenas, ok? Não que eu sou inocente, não, eu carrego a culpa tanto quanto Cristo me livrou da culpa e da morte. É isso, para que não fique mais confuso ainda. Então, as pessoas saírem, tá certo? Se precisa sair, se precisa para sustentar a sua fé, de outra forma você não resiste, está tudo certo. Agora, se você já tem envergadura suficiente para ficar e evangelizar, aproveitar suas conexões, a aceitabilidade do meio que você está inserido, onde as pessoas vão te receber nas casas, vão ouvir os testemunhos, vão ouvir a tua mensagem. Talvez você tenha até liberdade de pregar uma palavra caso não tenha ministério. Se você tem ministério, vai introduzindo aos poucos, vai virando a chave, vai incomodar muito, você vai ter um preço caro, sim, mas aí é que está, você está disponível para quê?
para viver uma vida tranquila, onde você vai para uma igreja e todos te recebem e falam da mesma coisa, e há uma comunhão harmônica, que ninguém te resiste, que ninguém te confronta, que isso é, nossa, muito bom, mas é para isso que você foi chamado, de fato? O teu chamado em Cristo é este: sentar dentro de uma igreja e ficar confortável ouvindo uma mensagem que você concorda e todos ao teu lado também concordando? De fato, você está servindo o quê? Ou está sendo servido? O chamado para servir vai te custar, porque você tem que ser pão, você tem que ser água, é isso. Então, enquanto estou dentro, eu tenho acesso. Uma vez que sair, as pessoas, por estar dentro do exclusivismo, não vão mais aceitar. Está tudo bem, você acredita que não vai dar conta da alma de ninguém, cada um vai dar conta da sua alma. Porém, você entende que é uma viabilidade podendo agir dessa forma, e eu estou a favor de irmãos também que saiu, não tem problema. Você tem que ver o que é melhor ali. Mas o crente de alta performance, ele consegue ficar lá. De alta performance, o que você quiser entender, de maduro, crescido, né? Que já entendeu que ele não depende de ser alimentado, porque ele em si foi transformado na mesma matéria de Cristo, a mesma essência do Cristo. Ele é pão, ele é água, ele não é sedento e faminto, ele é a própria comida, ele vai servir o Evangelho, o pão da vida está nele, ele é isso, ele respira, expira, ele inspira isso, ele promove isso. Aonde ele vai, a mesa é posta e o pão é servido, porque a boca dele é uma fonte torrencial. Entendeu ou não? Dentro desse aspecto, se você vive essa característica, aí eu te pergunto, com todo este preparo, para o que você sairia do meio onde a demanda é altíssima de pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Entendeu qual é a minha visão? As pessoas querem me apedrejar aí para fazer polêmica e engajar em cima de mim, mas não tem nada a ver, é só sobre isso. Agora, eu sou ainda imaturo, eu preciso. Lá em 14 aos Romanos, vocês perdoam que o vídeo vai ficar longo, lá em 14 aos Romanos, Paulo vai dizer sobre a liberdade de alguns, que ela não seja escândalo e tropeço para outros, que de fato alguns guardam um dia, ou comemoram, ou comem tal coisa, ou deixam de comer tal coisa, e tudo isso que você vai fazer, faz para o Senhor, e está tudo bem, é a tua medida. Porém, aquele que já amadureceu, aí ele não guarda dia, ele não tem problema com coisas de comer, esse daí já entendeu que não tem esses embaraços, né? A mesma coisa de 8 a 10 de 1 Coríntios, sobre aquilo que é ofertado aos ídolos, né? Se de fato a minha consciência é fraca e eu tenho consciência de que aquilo é um ídolo, então é melhor eu não comer, não beber, senão eu vou pecar. Mas se eu não tenho esse problema, porque o ídolo nada é, então Paulo fala para duas castas, ou mais de uma casta, 2, 3 camadas de cristãos, dizendo, olha, para uns isso vai ser um grande problema, para outros este aqui vai ser um grande problema, para outros nem isso nem aquilo é problema, porque ele já entendeu. Então são camadas, e é sobre isso que eu falo. Quando você já entendeu qual é de fato a tua identidade e o que você é em essência, você deixa de ter dependência de uma instituição ou de uma igreja, de um culto, para se alimentar. Você participa para se conectar e servir, porque o ideal do cristão é servir, não ser servido. Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, certo? E aquele que quer ser servido ou quer presidir, na verdade, primeiro aprenda a servir. Então, de fato, o foco cristão é servir, certo? E não ser servido. Mas enquanto eu ainda não aprendi, o chamado é vinde. Vinde vós todos que estáis cansados e oprimidos, porque precisa de receber o alívio, a remoção da culpa, o sangue de Cristo que de fato remove o pecado, né? Arranca o pecado, diferente do sangue dos animais que cobria o pecado, o de Cristo arranca. Aí você renasce numa nova criatura e recebe as instruções, e aí você se capacita. Então a igreja de fato mesmo deveria ser um centro de capacitação e formação de evangelistas. Esse seria o objetivo mesmo, de forma maximizada. O machado afiado mesmo seria isso aí. Porém não é o que acontece. As pessoas querem ir para a igreja para ficar sendo alimentadas, receberem uma assistência espiritual, um serviço espiritual prestado pela instituição. E isso não é a maturidade do cristão. Então tem gente que vai lá 50 anos, 40 anos dentro da igreja, entendendo que está servindo a Deus, e de fato você não está servindo, você está sendo servido. E é sobre isso. Então existe um problema de fato muito difícil. Prega uma coisa um, depois o outro prega, cria uma confusão no meio.
Como lidar com isso? Aqueles que estão aprendendo, você recruta para a mesa. Porque o pastor, o pregador, o presbítero, de fato, ele não foi feito para ficar pregando apenas. Esse é o menor do seu ministério. Sim, para sentar no tete a tete e ensinar, fazer discípulos. É discipular, é isso que você precisa fazer. E aí sim você vai estruturar os tais que estão recebendo a elucidação. E aí vão estar prontos para entender o cenário de forma ampla, né? Afastar e enxergar o horizonte todo, falar, nossa, eu caibo aqui como evangelista, mas de uma forma estratégica, para que eu salve esses assim como fui salvo. Então este é o ponto do vídeo, que eu gostaria de explicar. É um preço, é trabalhoso, é penoso, é difícil, não tem honra, você vai ser criticado, julgado, apedrejado, excluído, tudo isso vai acontecer, de fato. Aí você escolhe se você paga esse preço ou não, porque alguém pagou por você, por isso chegou o evangelho até você. Você acha que você também deveria se comprometer igual? Não, não deveria, irmão. Deve sair dessa seita matadora de almas e ir para uma igreja bíblica. Beleza, vai lá, vai lá. Só que aqueles que eram teus irmãos, ou pelo menos que você considerava até certo ponto, vão estar lá, reféns da ignorância. Você hoje, que encontrou a luz, leva a luz só para você. Porque, eu fui falar, eles ficaram bravos. Paulo pregava com o povo resistindo. Ele ia para a sinagoga e ia para cima dos rabinos, os caras que mais entendia. Ele pregou em Éfeso, salvo engano, alguns meses, na escola de um certo tirano. E o cara resistiu e ele continuou pregando. Havia muita resistência na pregação de Paulo. Ele desistiu? Não. Mas nós, a nossa geraçãozinha, falou uma vez, não quis ouvir, estou ofendidinho, estou indo embora. Eu vou me salvar e você que se vire. Sei lá, se é isso que você aprendeu que é cristão, segue teu caminho. Mas, de fato, não, eu não comungo, eu não concordo, eu não compactuo com essa ideia. Fiquem com Deus.